Estamos dando início a mais um dia da nossa Semana Jovem, que tem como título "O que será de nós?". Eu queria convidar você a abrir a Bíblia no Salmo 121, versículo 1, que é o nosso versículo tema. Ele diz o seguinte: "Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro?". E aí o versículo 2 já responde: "O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra". Que nós estejamos alicerçados no Senhor, nessa pandemia ou em qualquer situação que viemos a passar. Vamos orar e em seguida eu vou passar a palavra para o nosso pastor, o reverendo Allen, que estará conduzindo e ministrando a palavra aos nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, nos colocamos na Tua presença, ó Pai, lhe suplicando a Tua graça, o Teu amor, o Teu direcionamento no meio dessa pandemia. Que o Senhor esteja nos ajudando, ó Pai, no controle das nossas emoções, ó Pai, nos nossos caminhos, endireitando-nos. Que o Senhor esteja nos conduzindo e nos abençoando em toda e qualquer situação, para que, mesmo na pandemia ou em qualquer situação, possamos ser testemunhas do Senhor, ó Pai. Abençoe o reverendo Allen e que ele possa estar... Ó Pai, a palavra que vier a ser pregada essa noite venha de encontro aos nossos corações, ó Pai. É isso que eu te peço em nome de Teu Filho e amado Jesus. Amém. A palavra eu vou passar para o reverendo Allen, que você vai ver na sua tela ao lado. Valeu, gente. Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos que estão acompanhando a gente aí, da sua casa, sei lá de onde estão, do seu carro, da casa do seu familiar, todo mundo que está na rede aí, tentando de alguma forma se manter conectado e participando dessa Semana Jovem, uma semana um pouquinho diferente, né? Uma dinâmica um pouco diferente, mas ainda assim uma semana para a gente ser edificado, ser criativo e perceber como a graça de Deus se derrama sobre nós de formas inovadoras em muitos aspectos, de formas diferentes, mas sempre manifestando essa bondade do Senhor que nos acompanha em todas as situações, né, em todos os episódios, em todos os momentos da nossa caminhada. Como vocês já estão acompanhando, a gente está, ao longo dessa Semana Jovem, fazendo essa pergunta fundamental que está tentando discernir o que vai acontecer, o que vai ser da gente, como é que a gente vai se situar ou experimentar bem os desdobramentos daquilo que a gente está vivendo agora. Certamente, para mim, é algo novo e eu acredito que para a maioria de vocês, não sei se alguém aqui já participou ou teve a oportunidade de vivenciar algum tipo de experiência semelhante, né? Talvez alguém tenha sentido os efeitos um pouco mais de perto do HN1, H1N1, alguma coisa assim. Mas nessa proporção, experimentar igrejas fechando, comércio fechando, cidades parando, países parando, voos cancelados, aeroportos fechados e tanta coisa desse tipo. Certamente isso é algo novo. Por isso a gente pergunta, o que será de nós? E, de certa forma, essa é uma outra forma da gente fazer a pergunta que o Francis Schaeffer fez lá na década de 70. Como viveremos? Como é que a gente vai viver? A pergunta lá do Schaeffer na década de 70 era: como é que a gente vai viver diante de transformações culturais tão profundas? E a pergunta para a gente envolve esse tipo de reflexão diante de transformações culturais, como é que a gente vai viver, mas também o que vai ser de nós nesse cenário em que pouquíssimas certezas são apresentadas para a gente. Talvez a certeza que a gente tem é de que o vírus se espalha rápido e de que também, de certa forma, o vírus é imprevisível. O que vai ser de nós? Então, ontem nós ouvimos o pastor Guilherme Amarino nos conduzir um pouco mais nessa percepção de como o nosso coração pode encontrar equilíbrio, alento, em uma espiritualidade viva
e confia no Senhor. E se você não pegou esse material de ontem, eu realmente quero encorajar você a acessar o canal da nossa federação, e depois ter um tempinho com calma para poder ouvir essa mensagem, para ser encorajado naquilo que o pastor Guilherme trouxe para a gente. Essa é uma mensagem fundamental diante das possibilidades, né, de ter o nosso coração aflito, agitado, de ter o nosso coração inquieto. Hoje, a nossa meditação é: o que será de nós em termos da comunhão? Ou talvez a gente possa perguntar, né? É possível a gente ainda desenvolver comunhão à distância? Como é que a gente pode experimentar essa realidade? Amanhã, o pastor Iago Martins vai falar para a gente sobre a igreja pós-pandemia, né? Como o cenário se desenha em termos mais amplos. Por isso, você também é convidado a participar amanhã com a gente. Essa semana está bem, bem interessante. Hoje a gente vai lidar com essa questão da comunhão em um período de distanciamento social, em um período de igrejas fechadas, em um período de medo, de contato e de contágio. Como é que a gente experimenta a comunhão? É possível viver isso? Eu quero convidar você, logo nesse início, a abrir a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, para a gente ler do versículo 1 até o versículo 6. Efésios 4, de 1 a 6. Eu não vou fazer uma exposição do texto, mas esse texto funciona como uma base sobre a qual a gente vai refletir a respeito desse tema. Então, Efésios 4, de 1 a 6, nos diz assim: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque nessa noite de sexta-feira o Senhor nos permite estar juntos para meditar acerca da tua palavra, para ser lembrados, ó Pai, da nossa federação, do nosso trabalho como servos do Senhor e servos uns dos outros. Te louvamos porque o Senhor nos permite estar juntos para ser lembrados de que a tua igreja é maior do que nós mesmos, ou até mesmo do que apenas a nossa comunidade local. E assim o Senhor nos permite, tendo esse senso, nos permite contemplar também a realidade da família da fé e da beleza do teu plano para promover a comunhão do teu povo. Ó Deus, agora nós vamos meditar sobre essa realidade da comunhão. E nós queremos pedir a tua bênção para que, enquanto pensamos sobre essas coisas, o Senhor se agrade em nos tratar e em nos encorajar para que todas essas coisas sejam vivenciadas de uma forma honesta, de uma forma real por nós. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. É possível existir comunhão à distância?
Nesse cenário de igrejas fechadas, ou pelo menos semi-abertas, nesse cenário de cultos online, é possível a gente falar de fato em comunhão? Bom, talvez agora mesmo, alguns de vocês já estejam olhando para a realidade da sua igreja local, ou pelo menos para a realidade da sua UMP, do seu grupo de jovens, e você já esteja percebendo algumas coisas acontecendo. Uma delas é que, possivelmente, o grupo deu uma esfriada, ou ele seguiu um fluxo. No início da pandemia, ele deu uma aquecida, né? Mais pessoas comentando, mais pessoas perguntando sobre como é que ia funcionar a igreja, como é que ia funcionar as programações de jovens. No início da pandemia, as pessoas um pouco mais empolgadas, vamos dizer assim, ou motivadas, não, vamos segurar, vamos permanecer, aqui é pouco tempo, vamos lá, não vamos perder o pique. E, de repente, em algum momento, o grupo começou a perder um pouco mais de calor. Foi esfriando. De repente, os comentários se tornaram um pouco mais espaçados. De repente, as perguntas sobre vai ter programação, não vai ter programação online, não vai, começaram a sumir. E, eventualmente, o grupo se tornou quase que uma espécie de sala vazia, em que a interação, a troca, o compartilhamento foi perdendo lugar. Claro, eu não quero dizer que essa é a realidade de todas as igrejas, eu não quero generalizar isso de tal forma, mas eu acredito que essa é uma experiência compartilhada por muitas igrejas. Algumas das razões são simples, né? É que quando a nossa expectativa é de que a coisa demore pouco tempo, então a gente tem um gás maior e tem uma troca maior pela mudança. Então, ok, então a gente vai continuar, vai manter o contato, a gente vai fazer o esforço aqui para não perder o pique, daqui a pouquinho a gente já está de volta. Mas à medida em que a esperança vai sendo retardada, vai ser no próximo mês. Chega o próximo mês e diz, não, vai ser no outro. E chega o outro mês e diz, vai ser um pouquinho mais para frente. E chega mais à frente e diz, olha, a gente não sabe dizer exatamente quando vai ser. À medida em que essa esperança vai sendo retardada, também, de certa forma, o ânimo vai sendo perdido. Por vezes, esse movimento tem traços aí de naturalidade, ele até faz sentido de alguma forma. Por isso eu acredito que ele é compartilhado por muitas igrejas. Mas o fato é que esse movimento de um grupo de WhatsApp pode ser um sintoma e, de fato, levanta a questão sobre uma realidade mais profunda para além do grupo do WhatsApp, que é exatamente essa pergunta que a diretoria da Federação de UMPs do Presbitério de São José do Rio Preto está levantando. Será que esse esfriamento nos grupos está revelando um esfriamento na própria relação entre os irmãos? Será que nós realmente estamos experimentando não apenas um distanciamento social, mas um distanciamento mais profundo, um distanciamento mais intenso, a quebra na comunhão da igreja? E se for isso que está acontecendo, será que é possível fazer alguma coisa quanto a isso? Ou melhor, será que é realmente possível nós experimentarmos comunhão à distância? Muitas dessas perguntas são
de certa forma, novas para a gente. É claro que, em um sentido, não há nada novo debaixo do sol, né? Esse não é o primeiro momento na história da humanidade em que pessoas têm que manter algum tipo de distanciamento, que pessoas são privadas de algum tipo de proximidade. Mas a nossa geração, no nosso país, no nosso contexto, esse tipo de pergunta não fazia o menor sentido há 3, 4 meses atrás. Não era uma questão para a gente. Claro, a gente se perguntava sobre o avanço das redes sociais, mas ninguém imaginava ter de lidar exatamente com esse tipo de pergunta nesse cenário. É possível haver comunhão à distância quando, de certa forma, nós somos obrigados a manter esse distanciamento? É possível ainda falar em comunhão? É possível ainda estimular a comunhão? É possível ainda vivenciar a comunhão? Eu vou dar para você logo de cara a resposta, e eu acredito que sim, é possível manter a comunhão, e não apenas é possível, como é uma realidade e um chamado. Mas eu quero fazer isso pensando com você em pelo menos 2 aspectos fundamentais aqui. O primeiro aspecto que a gente vai pensar é o problema da comunhão. E eu quero tentar demonstrar para você que o problema da comunhão que nós experimentamos não é exatamente o problema da pandemia. A pandemia é um fator que, de certa forma, catalisou algumas coisas, acelerou alguns processos ou revelou algumas coisas. Mas a pandemia não é o fator central para a gente considerar. Então, o problema. E depois disso, considerando o problema, eu quero olhar com você a proposta bíblica. O problema e a proposta. Como na Escritura nós encontramos instrução e vocação para que nós tenhamos uma experiência de comunhão verdadeira. Então, enquanto a gente pensa aí sobre problema e proposta, eu quero convidar você a ficar ligado. A gente vai voltar daqui a pouco nesse texto de Efésios capítulo 4. Se você tiver com papel, caneta ou seu bloquinho de notas do celular ou do computador aberto, vai anotando, vai pegando aí os seus insights. Depois você posta no Twitter, posta no Instagram, marca a federação, faz um movimento em torno disso, compartilha com o pessoal do seu grupo da igreja ou do grupo de jovens da sua igreja, e vocês já vão entender que isso é, inclusive, parte desse processo de comunhão nesse novo cenário. Vamos começar pelo problema. Qual é o problema da comunhão? Ou por que a comunhão é um problema para nós? Dentro de um panorama mais amplo, eu entendo que a pandemia é um terceiro fator que traz dificuldade para a nossa experiência de comunhão. Tá? Dentro do grande quadro que nós estamos experimentando agora, a pandemia é um problema que vem em terceiro lugar para trazer algum tipo de dificuldade, algum tipo de dilema para a nossa experiência de comunhão. Nós temos pelo menos 2 problemas anteriores que são tão grandes quanto, ou eu diria, são maiores do que o próprio problema da pandemia. E quais são eles? Então vamos lá, são 3 problemas aqui. O problema mais fundamental que compromete a nossa experiência de comunhão é o problema da nossa natureza pecaminosa, ou o problema do nosso coração autocentrado. O problema fundamental que traz lutas, dificuldades e dilemas para a nossa vida de comunhão
é o nosso coração autocentrado. Eu não sei se você lembra, ah, mas não é algo difícil de lembrar. Quando você olha para a estrutura da criação e o modo como é revelado para nós, lá em Gênesis capítulos 1 e capítulo 2, nós temos um movimento sendo apresentado para a gente. O homem, quando é criado, ele é criado, primeiro, à imagem e semelhança de Deus, e ele é criado, lá na descrição de Gênesis 1, de 26 a 28, ele é criado ser social, né? Homem e mulher. Isso é muito significativo. O fato do homem ter sido criado à imagem e semelhança de Deus aponta para uma dinâmica funcionando no próprio homem que expressa algo do caráter da própria Trindade. E o que é revelado para nós na percepção da Trindade? Bom, há uma série de coisas em termos de virtudes, né? Em termos de atributos. Mas uma das coisas que pode ser mencionada e destacada por nós é o fato de que a Trindade expressa na sua própria natureza comunidade. Deus é um Deus comunitário em sua essência. Veja que interessante. Algumas pessoas dizem que quando Deus criou o mundo e criou o homem, ele fez isso porque ele estava se sentindo um pouco sozinho. Eu cheguei a ouvir alguém pregar isso. Então, se sentindo um pouco sozinho, ele cria esse homem para ele poder se relacionar com esse homem. No entanto, o homem peca, desobedece, cria uma série de problemas. Mas quando você olha para a descrição bíblica, isso não faz o menor sentido. Porque a Bíblia nos demonstra essa relação interna na Trindade, em que há amor e comunicação entre as pessoas. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. O Pai ama o Espírito ama o Pai. O Filho ama o Espírito e o Espírito ama o Filho. Um glorifica o outro. Há dentro da própria Trindade uma manifestação de alteridade, de comunhão, que é belíssima. E a Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isso significa dizer que nós carregamos algo desse aspecto conosco. Isso se tornou tão evidente que Gênesis capítulo 2 demonstra que o homem, sendo criado, não encontrou ninguém igual a si e começou a experimentar esse tipo de... esse dilema se tornou evidente. Havia alguém igual para todo animal, mas não havia para o homem alguém igual. E Deus cria a mulher, que é não apenas uma auxiliadora, não é apenas uma esposa para Adão, mas é um outro igual com quem ele se relaciona. E aí, se você volta para Gênesis 1, de 26 a 28, ambos, homem e mulher, expressam a imagem e semelhança de Deus. Esse é um aspecto fundamental. Como um homem sozinho não consegue expressar uma dinâmica comunitária, Deus consegue expressar a dinâmica comunitária porque ele é trindade em si. Mas eu sozinho não consigo expressar a dinâmica comunitária. Como um homem sozinho não consegue fazer isso, Deus cria o homem em comunidade, em relacionamento. Deus cria o homem como um ser social para que ele viva essa expressão. E assim ele reflita adequadamente a imagem de Deus. Bem, o homem é criado nesse sentido, então, com um direcionamento para o outro. O homem é criado com um coração que é voltado para Deus, que é outro, e com um coração que é voltado para o outro igual a ele. Mas Gênesis 3 entra em cena. E em Gênesis 3, nós temos a ruptura dessa ordem criada. Aquele homem que foi criado com um coração voltado para o outro, voltado para Deus e voltado para o outro igual a ele, começa a experimentar desordem nessa dinâmica ou rupturas nesses relacionamentos.
Então, em Gênesis 3, após o pecado, você tem a cena de Deus vindo ao jardim para tomar satisfação, não é? E lembra do que acontecia? Deus aparecia sempre no jardim na viração do dia, e Deus e Adão tinham um relacionamento belo, harmônico e próximo. Deus aparecia e Adão ia ao encontro dele. Mas agora, em Gênesis 3, após a queda, Deus aparece no jardim, Adão vê que Deus está se aproximando, e o movimento agora, em vez de Adão ir até ele, Adão se esconde. Olha só, olha a ruptura na dinâmica. Adão, que foi feito para caminhar na direção de Deus, agora se esconde, porque Adão está pensando em si mesmo pela primeira vez, antes de pensar em Deus. Adão, que antes amava e servia a Eva, agora, quando confrontado por Deus, o que você fez? O que Adão faz? Lança a culpa sobre Eva. Ou seja, Adão se protege, se preserva, expondo os outros ou deixando os outros. O movimento interno do nosso coração, que caminhava na direção do outro, agora faz nós girarmos em torno de nós mesmos. E esse se tornou um dos problemas mais fundamentais da nossa existência, da nossa caminhada. O nosso coração agora expressa essa dinâmica de egoísmo, a partir da qual nós nos colocamos em primeiro lugar. Nós queremos ocupar o centro dos nossos relacionamentos. Nós, quando nos relacionamos com outras pessoas, ou usamos as pessoas, ou nos relacionamos na base de conveniências, ou queremos determinar os termos dos relacionamentos, e por aí vai. Eu não preciso ir muito longe. Talvez você já consiga lembrar aí de vários relacionamentos seus que expressam esse tipo de coisa. Talvez você consiga lembrar de pessoas da sua igreja, ou que já saíram da sua igreja, e que estão fazendo um movimento assim de pular de igreja em igreja, porque estão procurando aquela igreja que se adequa melhor às suas expectativas, que elas querem ficar no centro das relações. Talvez você consiga lembrar episódios em que você foi profundamente magoado porque alguém não fez aquilo que você gostaria ou frustrou você diante de alguma expectativa. Ou talvez você lembre de você ter magoado alguém por não ter feito aquilo que aquela outra pessoa esperava. Talvez você conheça pessoas da sua igreja que não se relacionam profundamente com ninguém, ou por serem profundamente tímidas, ou por carregarem alguma culpa. No íntimo disso tudo, essas pessoas estão se colocando no centro do seu próprio mundo. Essa é a maior trava que nós temos para caminhar em comunhão verdadeira uns com os outros. O nosso coração é egoísta. Então, muito antes de haver pandemia, Covid-19, SARS-CoV-2, muito antes de haver tudo isso, já havia um dilema para a nossa comunhão. E esse dilema estava no fato de que nós desejávamos ocupar o centro da nossa própria vida, dos nossos relacionamentos. Nós desejamos girar em torno de nós mesmos. Então, se a gente está fazendo a pergunta, é possível ter comunhão à distância? Talvez a gente tenha que voltar um pouco mais e perguntar, é possível ter comunhão de qualquer forma? E a pergunta é feita assim porque, em outros termos, a gente pode dizer, é possível vencer o nosso egoísmo para que haja relacionamentos reais, de alteridade e de comunhão na nossa vida? Bem, esse é um grande desafio. E se esse primeiro desafio não for considerado por nós, não vai adiantar a gente pensar simplesmente em
técnicas e coisas que a gente possa fazer para tornar o pessoal um pouquinho mais unido. Se nós não considerarmos, primeiramente, como nós queremos viver centralizados em nós mesmos, a comunhão continuará sendo apenas uma conversa para boi dormir. Um papinho fácil para a gente enrolar a nós mesmos, enganar outras pessoas, enfim, fingir que a gente está seguindo uma caminhada cristã. Esse é o problema mais profundo, é o problema que habita o nosso coração. E esse problema não pode ser vencido sem a regeneração, sem a obra do Espírito Santo nos dando vida espiritual. Aquele que não crê em Jesus não pode experimentar esse tipo de comunhão última e experiência última de manifestação de amor. É claro, os seres humanos são capazes de amar. Cada ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e por isso, mesmo seres não regenerados conseguem expressar atos de alteridade, de doação, de sacrifício pessoal e coisas assim. Mas, em última análise, fazendo um movimento correto e um movimento centralizado naquele que deve ocupar o centro, somente aqueles que nasceram de novo conseguem experimentar isso de um modo vivo, de um modo adequado. Por isso, um dos problemas para as nossas UMPs e um dos problemas para as nossas igrejas é o fato de que, em primeiro lugar, nós precisamos nascer de novo para que haja comunhão real. E talvez nós tenhamos pessoas que não nasceram de novo, apenas estão na igreja há bastante tempo e, enfim, de alguma forma se convenceram de que são verdadeiramente cristãs. Sem nascer de novo, não há comunhão real. Mas, além do problema natural, existe o problema cultural. Então, esse é o segundo grande aspecto que deve ser considerado por nós, enquanto a gente está pensando aqui se é possível ter comunhão ou não à distância. E o problema cultural é o seguinte: na base da história do Ocidente, especialmente vindo desde o Renascimento, nós temos uma cosmovisão, nós temos uma visão de mundo que está orientando a nossa caminhada. Essa visão de mundo tem sido chamada de humanismo secular. Eu não sei se você está familiarizado com esses termos. Eventualmente a gente pode conversar mais sobre essas coisas, mas tenta entender cosmovisão basicamente como a narrativa fundamental e os compromissos do coração que são revelados pelas pessoas. Então, existe uma narrativa fundamental guiando o Ocidente. E essa narrativa é a narrativa do humanismo secular. O que é a narrativa do humanismo secular? Pensa assim, no período medieval, você tinha uma direção social que, de certa forma, era dada pela igreja, pelos teólogos, enfim. E era uma direção centrada em Deus. Bem ou mal, né? Isso podia ser explorado positivo ou negativamente, mas o fato é que ainda havia uma centralidade de Deus. Isso não significa que houvesse conversão genuína, mas o fato é que havia um direcionamento público muito explícito que era centrado em Deus. Após o período medieval, você tem duas respostas que caminham em direções diferentes. Uma dessas respostas é a reforma, que está dizendo, olha, a centralidade de Deus, ou a centralidade em Deus é algo bom, mas a igreja perdeu o evangelho. E a gente precisa resgatar isso. E a reforma produziu um impacto muito grande
A reforma foi fundamental para que a sociedade ocidental se tornasse aquilo que ela se tornou. Mas a reforma não foi a única influência sobre a Europa e sobre o Ocidente, porque, paralelamente, estava correndo uma outra influência. Então, a reforma foi uma resposta, mas também você teve a resposta do Renascimento. E o Renascimento, talvez você lembre daquelas aulas de história ou das aulas de artes. O Renascimento trazia esse senso de retornar às fontes da antiguidade clássica e de promover uma espécie de renascença da humanidade, né? De promover um resgate, um fortalecimento das belas artes, das humanidades, um resgate do valor do humano e da própria centralidade do homem. O impacto do Renascimento sofreu alguma restrição pelo desenvolvimento da reforma. Mas aquilo que estava plantado no Renascimento foi crescendo à medida em que o impacto da reforma também foi diminuindo. Isso se deu de uma forma tal, pensa, né, nesses dois movimentos, se deu de uma forma tal que hoje em dia você tem países, sociedades inteiras que possuem os benefícios vindos da reforma, mas que não possuem mais nenhum dos valores da reforma. Todos esses valores foram substituídos por ideais humanistas. E o que são esses ideais humanistas? Para você ter uma ideia, uma das esculturas mais reproduzidas durante esse período do Renascimento era a escultura de um homem que estava esculpindo a si mesmo. Então, o artista pegava um bloco de pedra e desse bloco de pedra ele pegava a parte de cima e fazia um homem. E lembra que o período do Renascimento está tentando fazer o homem buscando a perfeição humana, né? E esse homem está com um cinzel na mão e um martelo, e esse homem está se tirando da pedra. Então, o bloco embaixo é um bloco de pedra bruta, e em cima você tem um homem com um cinzel e um martelo na mão, que está se esculpindo a si mesmo. Essa é a mensagem clara do humanismo secular. Eu estou fazendo a mim mesmo, eu estou conquistando a minha autonomia, eu estou fazendo o meu nome, eu estou trilhando o meu caminho. Agora veja, isso a gente está falando lá do século XVI, né? Século XV, século XVI. Isso foi desenvolvido ao longo da história. Pensa no iluminismo e a noção de razão humana ocupando o centro, século XVII, século XVIII. E agora chega aos nossos dias. Olha para os nossos dias e perceba pessoas como eu e como você dentro da igreja, acreditando que nós é que determinamos a nossa própria história, a nossa própria caminhada, nós é que definimos a nossa carreira. Ou lá fora, no extremo máximo de pessoas dizendo que são elas que definem até mesmo a sua identidade de gênero. Quando nós nos colocamos no centro, a comunhão se torna muito difícil. Se eu comprei a narrativa do humanismo secular, então o modo de eu me relacionar com as pessoas é um modo fragmentado. E é por isso que, mesmo dentro da igreja, nós temos pessoas que assumiram um tipo de visão que diz assim: olha, se você não paga as minhas contas, não se meta com a minha vida. Não sei se você já ouviu algo assim, mas era típico você perceber adolescentes cristãos produzindo imagens desse tipo. Você não tem nada a ver comigo, então não se meta na minha vida. E é claro, existem pessoas que realmente abusam, existem pessoas que são invasivas e
e que estão bisbilhotando e não desejando servir. Mas muito dessa mentalidade tem a ver com o fato de que nós achamos que somos pessoas independentes. Nós carregamos individualismo profundo no nosso modo de enxergar e de lidar com as coisas. Nós achamos que o modo como nós lidamos com produtos, né, o modo do comércio em que nós somos o centro e cabe aos produtos me agradar, então nós achamos que esse é o modelo também para os relacionamentos. E enquanto a nossa cosmovisão for humanista, secular e não bíblica, a gente não precisa nem de pandemia. A comunhão não vai ser uma realidade entre nós. Por isso, esses são dois grandes problemas. O nosso coração, que é naturalmente egoísta e autocentrado, e o espírito da nossa época, a cosmovisão que dirige, a narrativa que dirige a sociedade ocidental e assim dirige a nossa cultura, dizendo que nós somos o centro da nossa própria história. Enquanto não tivermos clareza dessas coisas, nós ficamos indefesos diante desses problemas. E agora sim, se eu consigo entender esses dois aspectos, eu posso olhar para a pandemia como um terceiro aspecto, criando dificuldades na experiência de comunhão. Porque, de fato, a pandemia criou um bloqueio para algo muito fundamental com o qual Deus nos fez, que foi essa dimensão física e corpórea. De fato, a pandemia, ao nos distanciar uns dos outros, criou dificuldades para a nossa experiência mais rica de comunhão. Então, esses são problemas grandes. Mas se esses são problemas, a Escritura nos apresenta propostas para lidar com isso. Então, eu passei a maior parte do tempo tentando diagnosticar para você por que é que comunhão é um problema para você e não é simplesmente a pandemia que está causando isso. Agora eu quero te ajudar a olhar como é que Deus nos apresenta uma proposta de comunhão que é mais rica, mais verdadeira e mais forte do que esses dilemas que nós destacamos aqui. Então, olha lá para Efésios capítulo 4, do versículo 1 a 6, e você vai perceber o seguinte, olha como Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Qual é a proposta bíblica para a nossa vida de comunhão? Deixa eu destacar algumas coisas aqui. A primeira coisa, e a mais fundamental de todas, está lá no versículo 3, em que Paulo diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olha o que Paulo está dizendo. Esse termo, para mim, é muito significativo. Paulo não está dizendo, olha, você tem que se esforçar muito para criar a comunhão na igreja. Não é isso que Paulo diz. Olha o texto. Paulo diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que Paulo está dizendo? Qual é a proposta bíblica para a nossa comunhão? A primeira coisa para a gente reconhecer é que a comunhão não é criada por mim ou por você,
não é forjada por mim ou por você. A comunhão é forjada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, ela é mais forte do que pandemias. Ela é mais forte do que cosmovisões que direcionam ah, hemisférios inteiros do planeta. Ela é mais forte do que o nosso coração confuso, caído. O Espírito promoveu a união dos filhos de Deus. Então entenda isso. Nós não criamos comunhão. A comunhão já existe. Nós já temos uma comunhão espiritual. A Bíblia traz uma riqueza de imagens para descrever isso. Ela descreve, por exemplo, como nós somos ligados à videira. Então, é como se nós fôssemos pequenos galhos ou ramos de uma videira que é o Senhor Jesus. Nós já estamos ligados por estarmos ligados a Ele. A Bíblia diz que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Então, nós já estamos ligados uns aos outros quando estamos ligados ao nosso Senhor. Por isso, a primeira coisa que a gente deveria entender é que comunhão é uma realidade espiritual profunda, forjada por Deus. Mesmo quando nós negamos a proximidade uns aos outros, nós já somos família da fé. Nós já somos um corpo. Nós já somos ramos ligados à videira. Uma vez que isso já existe e que isso já acontece, a proposta bíblica é para nós nos esforçarmos para preservar essa unidade. O nosso esforço agora é para vivenciar aquilo que nós já somos em Cristo. Aliás, esse de certa forma, é o resumo da mensagem de Efésios, né? Vocês precisam se tornar aquilo que vocês já são em Cristo. Nós já somos um corpo, nós já somos uma família. Agora nós vamos nos esforçar diligentemente. Nós vamos batalhar para que essas realidades sejam experimentadas na prática por nós. A proposta bíblica nos diz: a comunhão já existe porque Deus a criou. Ela é uma comunhão espiritual, uma comunhão real. Agora, essa comunhão espiritual e real precisa de trabalho duro, esforço diligente para ser experimentada de modos concretos na nossa vida. E o que envolve esse esforço diligente? Talvez até mesmo a descrição nos versículos anteriores nos ajuda a perceber. Nós somos chamados para andar de modo digno da vocação, né? Quais são esses modos dignos? E todas essas são virtudes que possuem uma dimensão comunitária. Humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor e assim esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade. A proposta bíblica nos diz que Deus já criou e que agora nós nos esforçamos para preservar essa unidade, cultivando virtudes comunitárias. Isso aqui é difícil, porque nós somos pessoas de coração duro. Nós somos orgulhosos, nós não somos mansos, nós não temos paciência. A gente não suporta uns aos outros. Mas presta atenção. Aquele carinha chato da sua UMP é um outro ramo ligado à videira, exatamente como você. É uma outra parte ligada à cabeça, exatamente como você. E quem transformou esse irmãozinho chato em seu irmão na fé foi o Senhor Deus. Por isso só cabe a você reconhecer essa realidade.
na proposta bíblica, Paulo diz, ainda há não apenas essa realidade espiritual, não apenas um esforço mediante o cultivo de virtudes, mas há também um objetivo, um propósito e uma base comum. Nós já temos um mesmo Espírito, uma só esperança de vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Nós já estamos unidos e já temos uma mesma base. Por isso, nós somos chamados agora para expressar todas essas coisas de um modo concreto. Isso confronta o nosso coração egoísta, que diz para ele: você não é o centro do mundo, você agora é membro do corpo de Cristo. Isso confronta a nossa narrativa humanista secular, porque diz: o objetivo da sua vida não é tornar-se protagonista, o objetivo da sua vida é glorificar a Deus, vivendo a vida da família de Deus, da família da fé. E isso agora nos desafia a caminhar no cenário da pandemia de modos próprios que expressem essas realidades. E agora é que nós entramos em um tipo de reflexão de como na prática nós podemos experimentar essas coisas. Expressar concretamente aquilo que nós já somos espiritualmente diante do momento em que nós vivemos vai demandar esforço e criatividade. Então entenda, e talvez esse foi o movimento lá do seu grupo. Se eu vivo centrado em mim mesmo, é muito mais cômodo eu simplesmente deixar o grupo quieto. É muito mais cômodo eu só comentar quando for alguma coisa interessante para mim. É muito mais cômodo eu só acessar o grupo procurando algo que seja do meu interesse. Mas se eu entendo que o problema é o meu coração e a cosmovisão que eu tenho assimilado, se eu entendo que eu fui chamado para servir, então eu devo expressar, inclusive nos modos de lidar com o grupo do WhatsApp, um coração que está buscando servir aos meus irmãos. Eu posso fazer isso no grupo, né, de modo geral, ou eu posso fazer contatos com irmãos específicos, perguntando como estão, orando por eles, aconselhando-os, buscando ajuda e conselho, orando juntos, compartilhando versículos e leituras, enfim. Existem irmãos nossos durante esse período que estão passando por tensões profundas. Alguns com medo, com ansiedade, alguns perderam seu emprego. Alguns estão frustrados porque o planejamento do ano mudou completamente. E todas essas são oportunidades para nós expressarmos e cultivarmos essa comunhão. Para nós expressarmos concretamente aquilo que nós já somos espiritualmente. A gente fala de comunhão, romantizando a coisa e dando um tom bastante distanciado e até abstrato. Mas o que é comunhão? É ligar uns para os outros, é orar uns pelos outros, é perguntar uns aos outros se estão precisando de alguma coisa e se dispor a servir efetivamente. Comunhão é eu considerar os outros superiores a mim mesmo e assim dedicar parte do meu tempo para eles. É ser humilde para ouvir os outros. É ser manso para não responder de qualquer forma quando alguém fala algo que eu não gosto. Comunhão é ser paciente para lidar com um irmão que envia um áudio de 5 minutos, que é um podcast, né?
Comunhão é tomar medidas, ações concretas para servir uns aos outros, expressando aquilo que nós já somos em Cristo pela ação do Espírito. É possível comunhão à distância? Nesse momento, eu acredito que sim. Deus não nos criou para vivermos à distância. Então, essa experiência que nos priva da proximidade física é sempre uma experiência mais pobre. A experiência digital é uma experiência mais pobre do que a experiência física, porque ela não tem uma camada da realidade que é uma camada fundamental para nós. Mas isso não deveria ser um empecilho para nós cultivarmos e buscarmos servir uns aos outros e andarmos em comunhão. Por isso eu quero deixar você hoje com um desafio. Se o seu grupo da UMP, se o seu grupo de jovens, se o seu grupo da igreja anda frio, comprometa-se em ser você um dos instrumentos do cultivo de uma comunhão real, por ali e por outros meios. Ligue para as pessoas, mande mensagens em privado e no grupo. Pergunte como as pessoas estão. Ore por elas. Seja discipulado e discipule. Comprometa-se em tomar ações concretas para que esse período de distanciamento não necessariamente leve a um esfriamento dos relacionamentos, mas pelo contrário, seja um momento para vocês dizerem: Senhor, dentro do tempo que o Senhor nos deu, nós queremos honrar o Senhor e expressar a comunhão que nós já temos em Cristo. Então, que Deus abençoe você, que Deus ajude as nossas UMPs para que nós tenhamos esse tipo de comunhão bela, sendo expressa e sendo manifesta. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, porque acima de tudo é o teu Santo Espírito que nos torna um. Nós queremos te agradecer porque, como lembramos em João 17, é o teu Filho amado Jesus que intercede pela comunhão da igreja. E assim nós queremos te agradecer porque, em última análise, não somos nós que garantimos isso. Ó Deus, nós sabemos que se isso dependesse apenas de nós não teríamos comunhão real. Mas graças a Deus porque o Senhor age. Graças a Deus porque o Senhor faz. E assim nós queremos suplicar a tua graça, para que nas nossas igrejas, para que nas nossas UMPs nós tenhamos jovens compartilhando vida real. Jovens que, transformados pelo teu Espírito, caminham na direção oposta ao seu egoísmo nativo. Jovens que, adotando uma visão de mundo bíblica, rejeitam a narrativa do humanismo secular. Jovens que se dispõem a cultivar essas virtudes comunitárias, a se esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ajuda-nos a experimentar tudo isso. Ó Deus, para que sejamos igrejas mais belas, para que sejamos mais coerentes com o Evangelho do Senhor, para que tenhamos mais impacto no mundo e para que glorifiquemos mais o teu santo nome. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço o pastor Allen pela palavra que ele nos dirigiu. E quero dizer que amanhã tem mais. Amanhã a gente vai estar aqui com o pastor Iago Martins e todos estão convidados a retornar e divulgar também para esse nosso último dia da Semana Jovem. Valeu, pessoal, e fica com Deus.